Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olá. Vamos analisar a fundo as ideias de Daisaku Ikeda, né? Ele foi o terceiro presidente da Soka Gakkai e também o fundador da Soka Gakkai Internacional, a SGI. Isso, uma organização bem focada em paz, desarmamento nuclear, cidadania global. Exato. E tudo isso baseado naquela ideia forte de revolução humana, a transformação de cada pessoa. Hoje, o nosso foco principal vai ser a proposta de paz que ele escreveu em 2003. O título era Uma Ética de Coexistência Global. Essas propostas eram manuais, né? Desde 83 até 2022. Sim, todo ano ele publicava uma, encarando os desafios mundiais e, propondo bases filosóficas, caminhos para a mudança. Certo. Então, a ideia é entender melhor o que ele trouxe de importante naquele ano específico, 2003. Vamos lá. Bom, aquele ano, 2003, nossa, começou meio tenso, né? A gente talvez esperasse mais diálogo no começo do século XXI. Pois é. Mas o cenário era bem de crise, Iraque, a questão Israel-Palestina pegando fogo, Coreia do Norte. É verdade. Parecia que o mundo estava meio que virando as costas para a conversa, né? Uma frustração no ar. Total. E o que é interessante é como Ikeda conecta essa tensão toda. Ele menciona um alerta antigo do historiador Arnold Toynbee. Ah, sim, o Toynbee. Ele falava daquele abismo perigoso, tipo, entre o nosso poder tecnológico, principalmente nuclear, né? Isso. E a nossa, digamos, moralidade para lidar com esse poder. Exatamente. E essa lacuna que o Toynbee apontou décadas antes continuava super relevante em 2003. Ainda hoje, né? Com certeza. Ainda é um ponto central. E aí o Ikeda insiste muito na tecla do diálogo. Para ele era quase uma missão espiritual, sabe? Ele até faz um contraste com figuras como o Adolf Eichmann, que aparentemente se recusou a dialogar, a ter remorso. É uma imagem forte. A justiça precisa de palavras, de compreensão mútua, não só de silêncio. É, tipo aquela frase do Hemingway: o homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. A aposta no diálogo é essa, né? Mesmo quando tudo parece ir contra. Faz todo sentido. Outro ponto que Ikeda criticava bastante na época era o unilateralismo. Ah, sim. A tendência de alguns países, como os Estados Unidos naquele momento, de agir sozinhos em questões globais. Isso, Protocolo de Quioto, Tribunal Penal Internacional, várias questões. E ele também criticava a dependência exagerada no chamado poder duro. Poder militar, econômico. Exato. E aí ele traz à tona aquela ideia do Joseph Nye, né? Sobre equilibrar o poder duro com o poder suave, que vem mais dos valores, da cultura, da cooperação. Boa lembrança. Ortega y Gasset também dizia algo nessa linha, que a civilização é essa tentativa de reduzir a força, a ser o último recurso, a última ratio. O que exige muito autocontrole, né? Especialmente dos mais poderosos. Sem dúvida. E essa falta de sensibilidade, ela aparece também na crítica que o Ikeda faz à globalização, mencionando o Joseph Stiglitz. Ah, crítica ao foco excessivo no capital financeiro? Sim, aquela coisa de criar vencedores e perdedores, e uma gestão econômica meio fria, que ele compara a de um hotel de luxo, sem se importar muito com o impacto real na vida das pessoas. Uma gestão que perde a conexão humana. Exato. Aí ele cita Nichiren Daishonin, lá do século XIII, que já falava que os tesouros do coração são mais valiosos que bens materiais. É uma perspectiva bem diferente. Essa indiferença com a vida é vista quase como uma patologia, né? Sim. E o Galbraith, outro economista citado, também reforçava isso, a necessidade de repensar o que a gente valoriza, ir além do sucesso puramente econômico. Tá, então. Qual é a solução que o Ikeda propõe para tudo isso? Bom, ele fala em desenvolver um modelo, um pensamento que seja em escala humana. Ele usa a expressão italiana a misura di vita. Em escala humana. Gostei. É uma forma de olhar para o mundo que não perca essa conexão com a nossa dimensão real, sabe? Com a sensibilidade do dia a dia. Faz sentido. Ele até lembra o Pascal, né? Que nos via como um caniço pensante. Exato. Frágeis como um caniço, mas com um pensamento capaz de abraçar o universo. É buscar um equilíbrio, como o budismo ensina também, sobre os sentidos. E essa perspectiva em escala humana, ela reforça muito a ideia de interdependência, né? Que está tudo conectado. Isso. O Nichiren usava a imagem do corpo humano como um microcosmo, um universo em miniatura. E o Ortega y Gasset, de novo com aquela famosa frase,
Eu sou eu e minha circunstância. Tudo interligado. Exatamente. E se a gente junta tudo isso, essa consciência da conexão é a base do que ele chama de ética de coexistência. A ética de coexistência. É buscar harmonia, unidade, pensar no nós, talvez, antes do eu, buscar uma prosperidade que seja mútua, tanto entre os seres humanos quanto com a natureza. Entendi. E essa ética, então, poderia ser a ponte para fechar aquele abismo moral que o Tom Nacey apontou lá atrás. Essa é a aposta dele, que essa ética pode preencher essa lacuna. E aí tem um ponto que eu acho bem interessante. Ele fala de um desequilíbrio na modernidade. Muito foco no intelecto, pouca atenção para a sensibilidade, para as emoções. E ele destaca o papel crucial das mulheres para resgatar essa conexão com a vida cotidiana, com a natureza. Cita Ortega de novo e a Eleanor Roosevelt. Aquela ideia de que os direitos humanos começam perto de casa. Isso. E menciona até a Hazel Henderson, com a ideia de uma economia do amor centrada na felicidade, não só no lucro. É uma visão poderosa. E não ficou só na filosofia, né? Em 2000, teve aquela resolução importante da ONU sobre o papel da mulher na paz e segurança. Verdade. E o Kofi Annan mesmo dizia que incluir mais as mulheres na construção da paz era a melhor forma de prevenir conflitos. Faz todo sentido. E essa ética de coexistência toda, ela não fica só na teoria. O Ikeda traduzia isso em propostas bem concretas em 2003. Sim, propostas ligadas à segurança humana. Por exemplo, fortalecer a ONU, né? Como esse espaço essencial para o diálogo global. Fundamental. E avançar no desarmamento, claro. A abolição das armas nucleares era um ponto central para ele. Defender tratados como o TNP, o CTBT. Criar zonas livres de armas nucleares. Exato. E também enfrentar a pobreza e a fome, que estava alinhado com os objetivos do milênio da ONU na época. E a crise da água, que já era um problema sério. Sem dúvida. E educação, né? Educação para todos, alfabetização. E a educação para o desenvolvimento sustentável, que teria uma década da ONU, começando em 2005, apoiada na Carta da Terra. Eram propostas bem abrangentes. Muito. E tem um ponto final que ele toca que eu acho crucial: o sentimento de impotência que muita gente sente. Ele via isso como um mal da nossa era. Aquela sensação de que não posso fazer nada. Exatamente. Ele cita um documentário, Uma Revolução Tranquila, e uma ideia do David Krieger, inspirada no Einstein. Ah, a analogia com a energia atômica. É essa mesma. Assim como a física revelou a energia imensa escondida na matéria, a gente precisaria despertar para o poder também imenso que existe na determinação de cada pessoa. E aí que entra o conceito-chave da SGI, né? A revolução humana. Perfeito. É a ideia de que a transformação interna de uma única pessoa pode sim gerar ondas de mudança na sociedade, no mundo. É a demonstração prática desse poder individual. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, o que fica dessa análise da proposta de 2003? Olha, para mim fica um chamado muito forte para essa ética de coexistência global. Baseada naquela visão em escala humana. Isso, que valoriza o autocontrole, o diálogo incansável e, principalmente, a transformação de cada um de nós. A revolução humana como chave para um futuro de paz. É uma mensagem potente. Muito. E a reflexão final que o Ikeda deixa é justamente essa. Não dá para ficar parado, passivo, diante das crises. É preciso agir. É preciso acordar para esse poder ilimitado que surge quando as pessoas se conscientizam do seu potencial, se unem e agem juntas. Ele dizia que demonstrar essa verdade seria a grande missão da humanidade para o século XXI. Poxa, profundo. E isso levanta aquela questão, né? Como é que cada um de nós, no nosso dia a dia, pode contribuir para essa dinâmica coletiva, para essa transformação? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Foi uma análise muito rica das ideias do Ikeda. Obrigada por nos acompanhar. Obrigado. Até a próxima.